Olá, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para você. E dessa vez não é relato sobrenatural, tá? São relatos da vida cotidiana, coisas que acontecem, mas coisas muito interessantes. Ok, então vamos lá para este relato que é então, eu estou com um novo canal, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Paula. Eu já tenho, né, junto com o Matheus, um outro canal. Deixa eu falar aqui primeiro, né? Tem um outro canal, o Assombrado, pra quem não conhece, né? Assombrado, digita lá no YouTube. E o Assombrado existe desde 2013. Só que agora estou aqui começando com um novo canal, o Conto pra Ana, que são relatos, o mesmo formato, né? De histórias, só que aqui não tem sobrenatural, tá? Às vezes tem um pouquinho, né? De repente vai surgir uma coisa ou outra aí que pode ter um quesinho sobrenatural, mas a princípio são histórias da vida, histórias interessantes. Então, alguns relatos até que chegaram lá no Assombrado, mas que não tinha assim um sobrenatural, mas é uma história interessante, uma história de vida, um desabafo, alguma coisa assim, eu vou estar lendo aqui. E você também pode enviar o seu relato, a sua história sem sobrenatural aqui para eu ler e contar para todo mundo. Conta para Ana, tá? Que eu conto para todo mundo. Pode mandar no e-mail que tá aqui embaixo, tá? No e-mail aqui ou tá na descrição desse vídeo também e aqui embaixo, tá? E se por acaso for lá pro e-mail do Assombrado, também não tiver assombração, essas coisas, eu vou estar lendo do lado de cá, neste canal aqui. Tá bom? Combinado? Aí a gente vai conversando conforme for indo, tá? A gente vai. Eu vou ajustando as coisas por aqui. Beleza? Então se inscreva, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no Conto pra Ana. E me conta suas histórias. Então vamos para essa história aqui, essa inédita, tá bom? Cadê? Deixa eu entrar aqui. Olha, neste caso em específico dessa história. Não esquece de deixar o like também, todas essas coisas que você já sabe, né? Do YouTube e tudo mais. Aí se inscreve, ativa o sininho. Ó. Então, nessa história aqui. Tá calor, nem parece que o ar tá ligado, menino. Nessa história aqui, voltando, eu vou manter. Ó, todo mundo anônimo, continua, né? Troquem os nomes e tal. Só que essa história em específico, eu vou manter o nome real dela. Não vou falar o nome completo, mas vou manter o nome real porque faz parte da história e ela quer isso. E vocês já vão entender o porquê, tá bom? Então vamos lá. A outra Paula. Oi, Aninha. Aqui vai uma das histórias mais doidas que já aconteceram comigo. E olha que eu coleciono várias, como você bem sabe. Quando eu era pequena, uns 4 ou 5 anos, entre os anos de 1993 e 1996, não sei ao certo quando foi, mas estava na rodovia dos Tamoios, indo para Caraguatatuba com a minha família e mais um casal de amigos. Nós paramos numa lanchonete, que na época se chamava Restaurante Chororão, popularmente conhecido como Castelinho em Paraibuna. De repente, entrou na lanchonete uma outra família, também com uma garotinha. Nossa amiga olhou para a menininha incrédula e nos falou: "Nossa, olha lá, Paulinha!" Ao mesmo tempo em que a mãe da outra menininha apontou para mim e disse: "Nossa, olha a Paulinha!" Nós duas éramos simplesmente idênticas. Lembro vagamente de nos colocarem em cima do balcão, sentadas lado a lado, e nos olharem embasbacados. Era como se fôssemos irmãs gêmeas idênticas. E ainda por cima, com o mesmo nome. Meu pai disse que se lembra dela ter nascido em setembro também, mas não é uma certeza absoluta dele. Ele não tinha câmera na época, mas essa outra família tinha, e tiraram fotos. Infelizmente, ninguém trocou contato e cada um foi para um lado. Mas eu quero encontrar essa outra eu. Por isso aqui estou mantendo os nomes verdadeiros e os locais, porque caso essa outra Paula assista esse vídeo, vai saber, vai lembrar da história, enfim, ou a família e tal. Bom, acredito que eu tenha tido uma pista sobre ela depois de adulta. Eu fui a uma balada, no DJ Club, mais precisamente.
um dia aí. E enquanto eu dançava, duas meninas me encaravam e cochichavam bastante. Até que uma hora, uma delas se desculpou e disse que estava confusa, pois eu era idêntica à ex-namorada dela. Mas ao mesmo tempo ela sabia que não era eu. Ela disse que essa ex se chamava Paula. Quando eu mostrei o meu RG, a menina quase caiu para trás por ser o mesmo nome. Acredito que possa ser a mesma Paulinha lá do restaurante dos anos 90. Eu não peguei nenhum contato com ela, pois ela estava muito emocionada e com uma atitude até estranha, até parecendo que, sei lá, queria me beijar ali mesmo, e eu não queria. Compreendi que era um momento sensível para ela, mas eu preferi me afastar. Me arrependo disso até hoje, pois podia pelo menos ter pedido mais informações, né? Se pudéssemos voltar no tempo, mas... Em uma outra ocasião, essa ainda mais recente, eu fui a uma loja de lingerie na rua Silva Bueno, no Sacomã, em São Paulo, capital. Loja esta que eu nunca tinha ido. Quando entrei, a atendente veio sorrindo me cumprimentar e perguntar como estava o meu bebê. Simpática que sou, a cumprimentei, sorrindo e empolgada também, mesmo nunca tendo visto a mulher na vida antes, né? Mas disse que o meu filho já estava grandinho, ele já estava completando 3 anos. Ela achou esquisito e disse, mas como? Se uns 2 meses atrás, você veio com ele bebezinho aqui? Então eu expliquei que eu nunca havia ido lá. E ela ficou tão pasma que chamou a outra atendente, que estava lá nos fundos, para vir até nós. A outra veio e também ficou besta. Disse que era eu sim. Contei toda a história para elas e disse que talvez fosse a outra Paula. Aí eu dei o meu telefone a elas e pedi para me ligarem ou passarem para mim a clone caso ela aparecesse novamente por lá. Mas ninguém nunca me ligou. Eu sempre quis ter uma irmã gêmea e acho que seria incrível se a gente se encontrasse. Poderíamos, no mínimo, ter uma amizade muito engraçada, com uma bela história de base, né? Bom, muito obrigada por compartilhar. Tenho certeza que vai ajudar a chegar até ela, caso ela esteja nessa dimensão, né? Um beijo para você, muito obrigada. Ela mandou fotos, mas eu não vou colocar as fotos aqui, mas posso dizer que ela era uma criança loirinha, de olhos azuis, franjinha aqui na testa, e essa outra Paula provavelmente igualzinha, né? E hoje, né, ela continua uma adulta assim, e aí, será que ela vai... Sabe o que isso me lembra? Já contei lá no Assombrado, mas me lembra uma história que a minha mãe disse que estava uns anos atrás, aí ela estava na praia, lá, e aí duas mulheres começaram a conversar entre si, olhar pra minha mãe, que nem ela falou ali, cochichar e não sei o quê, e minha mãe achando estranho, falou, ai, o que tá acontecendo, né? E aí uma dessas mulheres chegou assim na minha mãe, né, tipo, e aí perguntou, você não lembra de mim? Aí minha mãe, não. E ela disse, você não é a Maria? E minha mãe, de fato, é Maria. Minha mãe falou, sou. Ela falou, você não é cabeleireira? E minha mãe é. Aí ela falou, sou. Eu falei, então, não lembra da gente da rodoviária em Mauá? Aí minha mãe falou, não, gente, não, assim, o Mauá não, Osasco, acho. Não lembra da gente na rodoviária de Osasco? Uma coisa assim. Minha mãe falou, olha, eu até conheço, né, tenho parentes lá por Osasco e tal, mas faz muitos anos que eu não vou pra lá e acho que eu nunca estive na rodoviária de lá. E aí uma olhou pra cara da outra, falou, mas é ela, não é? E a outra falou, é ela. E minha mãe, tipo, gente, né? Aí elas ficaram sem graça, minha mãe também, aí minha mãe falou, ó, desculpa, mas acho que você tá confundindo. As moças ficaram meio sem graça e foram saindo e mais olhando meio que pra trás e conversando entre elas. Não sei se elas acharam que era mesmo minha mãe deu um migué dizendo que eu não conheço, sabe?
mas elas estavam muito certas de que era minha mãe. Que elas conversaram na rodoviária, agora não lembro, acho que é Osasco, sei lá. Que elas conversaram na rodoviária. Minha mãe não esteve lá, só que coincidia o nome e a profissão. Então isso é mais ou menos o que aconteceu aqui com essa moça, que aqui ela está dizendo, né? Vou dizer só o primeiro nome dela, que aconteceu. Então, existem pessoas que são... É muita coincidência, né? Eu não acredito em coincidências, mas... E aí? Será que a outra Paula vai responder? Vai ver esse vídeo? Será que ela tá por aí? São idênticas mesmo até hoje? Né? O que liga isso? O que liga as duas, né? Além de serem parecidas, terem o mesmo nome, o que é isso, gente? Né? Muito interessante. Se você tem uma história de vida, não precisa ser sobrenatural. Se for sobrenatural, é lá no Assombrado. Aqui não tem assombração, não tem sobrenatural, tá bom? São histórias da vida, histórias interessantes que acontecem sempre. Eu falo que todo mundo tem uma história interessante para contar, que seja de romance, que seja uma história triste, de desencontro, de encontro, enfim, qual a sua história? Me conta. Conta pra Ana, né? Aqui, ó, conto pra Ana. Então, conta pra mim a sua história, ok? No e-mail, mande a sua história para esse e-mail aqui, que tá aqui ou na descrição desse vídeo. Ok? Combinado? É conto.pra.ana@gmail.com. Beleza? Pra ficar mais certinho aqui, senão eu vou ficar doida. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e todas essas coisas. E vamos começar aí nesta outra etapa aqui de histórias, ok? Um beijo e a gente se vê no próximo relato. Tchau, fui!